Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio E a Neuza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo muito mais a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz que vem de Deus para as nossas vidas e para que possamos ser melhores a cada dia. Seja muito bem-vindo, você que está com a gente, bem-vindo a você que ainda vai estar com a gente, que está conhecendo também o Ministério. Convidamos a todos a entrar na página web ministérioaguaviva.net, lá onde tem toda a programação do Ministério, quem somos, o que estamos fazendo. Nossos estudos estão todos aí gravados, estão também no YouTube, nas redes sociais, as pregações, os eventos também que tem, e principalmente nós encorajamos a cada um de vocês também a entrar na Rádio Vineyard, por aqui, dentro do ícone para você ver, entrar na rádio, ou já entrar direto na página web radiovineyard.net, onde você tem músicas de louvor, palavra de Deus, 24 horas por dia. Olha, não tem como se desconectar, hein? Em nome de Jesus, né? Que você possa estar junto com a gente, fazendo a diferença, né? Cumprindo o propósito que o Senhor tem na tua vida, assim como Ele tem cumprido na nossa vida, em nome de Jesus. Bom, ontem nós tivemos a nossa reunião mensal de oração, né? E você que não veio, perdeu, né? Mas toda primeira quarta-feira de cada mês nós estamos juntos orando e nós oramos por cada pedido. Nós temos aqui um mural com todos os pedidos que nós recebemos durante os dias, durante a semana, durante todo o mês, e a gente continua orando. E foi um tempo maravilhoso. Então, a gente te convida. Toda primeira quarta-feira de cada mês, nós estamos fazendo a nossa reunião mensal de oração. Bom, nós estamos aqui estudando as parábolas de Jesus. Nós já vimos 14 das parábolas, são aproximadamente 46, tem parábola para chuchu ainda, né? E cada parábola é um ensinamento de Jesus. E o que a gente tem visto é que Jesus ele está ensinando os religiosos da época, né? Os fariseus, né? Os publicanos. Ele está ensinando aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que conhecem ou pensam que conhecem a Jesus, e ele fala através de parábolas. E essas parábolas nós podemos adequar cada uma delas nos dias de hoje. Por quê? Porque, de verdade, nós estamos vivendo as mesmas situações que a gente vivia no passado, que Jesus vivia lá no tempo dele, né, com os fariseus, com os religiosos, com aqueles que pregavam de forma errada a palavra de Deus, aqueles que eram legalistas, né, que diziam que viviam a lei ou exigiam que as pessoas vivissem a lei, mas eles não viviam. Mas nós estamos aqui vendo cada uma das parábolas, né? E hoje nós vamos ver mais uma das parábolas. E a gente vai ver hoje a parábola do fariseu e do publicano. Não, é que você comentou, né, que quantas coisas nós vemos hoje na Bíblia e que nós também já podemos aplicar a palavra hoje. Mas nós temos um tema que nós estamos sempre debatendo, é o quanto a Bíblia é o livro mais atual que existe. E tem até o futuro, né? Ele fala do passado, do presente e do futuro, É né? isso mesmo. Então, nós vivemos porque nós temos que entender que o diabo é um ser milenar, que ele conhece todas as coisas, que ele já passou por muitas coisas, e ele afronta todos aqueles que querem seguir o Evangelho de Jesus, todos aqueles que querem é, é, fazer a vontade de Deus. E ele sempre vai fazer isso. E Jesus ele começa aqui falando sobre essa parábola, parábola do fariseu e do publicano. Primeiro a gente vai ver que essa parábola ela só é registrada no livro de Lucas. Nós temos os quatro evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que os evangelhos eles foram escritos para povos e civilizações, povos diferentes, né? O judeu para o grego, né? E
alguns textos você vê nos quatro evangelhos, mas essa parábola, por exemplo, é uma delas que você não vê, você só vê registrado por Lucas. E você poderia até dizer assim, mas, pastor, por que só foi registrado por Lucas? Nós temos que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João eram os discípulos de Jesus e cada um tinha uma formação diferente. Lucas, por exemplo, ele era médico, então ele tinha uma formação diferente, ele tinha uma visão diferente. Então ele pegava os detalhes que provavelmente Mateus, Marcos e João não pegavam. Você vai ver, se você ler os quatro evangelhos, você vai ver que nos quatro evangelhos existem algumas similaridades de parábolas ou até mesmo de textos, mas com um enfoque diferente. Por quê? Porque Mateus, por exemplo, ele era um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos, então ele tinha uma outra visão. Marcos e João, eles eram pescadores, eles tinham outra visão. Então, ainda que pareça ser repetitivo os textos, você vai ver que tem enfoques diferentes. Enfoques diferentes. Então, a gente já falou aqui uma vez, né? Por exemplo, se você pega uma garrafa de água e coloca aqui na nossa frente, eu tenho uma visão dessa garrafa de água e a Nilza tem uma outra visão dessa garrafa de água, né? Então, olha, a garrafa de água está aqui. Então, eu tenho uma visão, eu vejo ela aqui. Você, por exemplo, está vendo ela aqui. Você tem outra visão. Ah, mas a água é a mesma, mas a visão é diferente. A Nilza está ali, ela vê aqui. Então, a visão dela é diferente. Isso acontece também nos evangelhos. Isso acontece também nos evangelhos. Então, falando dessa parábola, a gente vê que ela só é registrada no livro de Lucas. Ela trata basicamente de duas classes de pessoas, os fariseus e os publicanos. Ela está focada nessas duas classes de pessoas, né? Ah, a gente vai ver, conhecer um pouquinho mais sobre os fariseus e os publicanos, e nós vamos chegar a uma conclusão. Se você ler, você vai ver que o povo não gostava nem dos fariseus, que eram os religiosos, nem dos publicanos, né? Por quê? Vamos ver aqui quem eram os fariseus. O fariseu é aquele que parece ser ele parece ser um homem piedoso, ele parece ser um homem honesto, ele parece ser um homem caridoso, ele parece ser um homem religioso. Mas, na verdade, ele não é. Por quê? Porque o fariseu é aquele que é falso, mentiroso, aquele que é hipócrita, aquele que manda as pessoas fazerem as coisas, mas ele mesmo não faz. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Os fariseus eram aqueles que eram os que supostamente conheciam um pouco mais da palavra, né? E eles procuravam transparecer uma coisa que eles não eram. Eles procuravam transparecer piedade, procuravam transparecer honestidade e caridade. Mas, no fundo, eles eram falsos. Eles eram mentirosos, eles eram hipócritas. Era uma classe de pessoas daquela época que a gente vê muito claro nos dias de hoje também. Aquelas pessoas que parecem que são, mas elas não são. Pessoas buscando status, posições, cargos. É mais ou menos por aí que É mais vai, ou né? menos por aí que a coisa acontece. Agora, quem são os publicanos? É interessante que você anote isso, por quê? Porque você vai sempre ouvir falar dos fariseus, dos publicanos, você vai sempre ouvir falar dos religiosos, né? Então, é importante que você conheça quem são esses, para quando você lê na tua Bíblia, e é importante que você cheque cada texto que a gente vai ler aqui, você cheque na tua Bíblia. Cada vez que você lê a tua Bíblia, você vai saber quem eram essas pessoas. O publicano, o que que ele era? Ele era encarregado de arrecadar impostos para o governo. Ele era um fiscal.
né? Ele trabalhava para o governo de Roma. E a gente sabe, nem todos, mas a grande maioria dos fiscais são corruptos, extorquia o povo. Então, o povo não gostava. Então, tanto não gostava dos publicanos, como também não gostava dos fariseus. Os publicanos, eles eram tratados como traidores. Por quê? Porque eles eram judeus, mas eles serviam a Roma. Roma que, o Império Romano que dominava e dominava o povo judeu. Eles eram não escravos, mas eles estavam debaixo do domínio do povo do Império Romano. Então, os publicanos eles eram considerados traidores do judaísmo. Por quê? Porque eles extorquiam o povo. Eles cobravam os impostos para mandar para Roma. Eles não tinham lá, eles não, não tinham a menor consciência ou a menor benevolência daqueles que são o seu povo. Na verdade, eles tinham como interesse servir mais ao governo romano, né, que era contra o povo judeu. Então, ele ia para os valores deles, então é complicado, porque para defender isso, ele tinha que realmente tomar atitudes contra o povo, porque eles tinham que pagar, e muito, não era pouco. Não era pouco, né? Aham. Bom, essa é a introdução dessa parábola, mas nós vamos agora à análise da parábola. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui a gente começa a ver Jesus falando para esse povo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, eles confiavam em si mesmos. Eles eram autoconfiantes, eles eram orgulhosos, eles eram arrogantes, eles se achavam os melhores. Os fariseus, eles se achavam os melhores, melhores do que as outras pessoas. Então, eles confiavam basicamente neles. E a gente continua vendo no versículo que eles se consideraram ou se consideravam justos, pessoas que eram com uma justiça tremenda, com um grau elevado de moral, que eles eram melhores do que qualquer outro ser humano, né? Então, os fariseus, eles se julgavam assim. E, com esse julgamento, eles desprezavam as outras pessoas, se achavam mais puros, mais santos, mais dignos do que as outras pessoas. E a gente vai ver no decorrer dessa parábola Jesus mostrando essa faceta, tanto do fariseu quanto do publicano. Essa faceta do publicano, do fariseu, de ser egoísta, de ser orgulhoso, de se achar melhor que o outro. E a gente vai deparar também com aquilo que é o publicano. Os fariseus, eles desprezavam, né? Eles desprezavam as pessoas, eles tratavam mal as pessoas, eles tratavam as pessoas como se fossem nada. Eles eram amaldiçoados, eles amaldiçoavam as pessoas. É o que Jesus está colocando aqui, esse total desprezo deles no versículo 9. Versículo 10 do capítulo 18 do livro de Lucas. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Bom, a gente já viu quem é o fariseu e quem é o publicano, né? Então, se eles subiram, era porque o templo estava no lugar alto, não estava no lugar baixo. Então, o templo ficava alto. O templo era o lugar onde eles iam para orar, para buscar ao Senhor. Iam para pedir perdão dos seus pecados, levar as suas ofertas e vai por aí afora, né? O propósito deles irem até lá, que era uma caminhada
bastante difícil para chegar até o templo, era de orar, era de falar com Deus, buscar a orientação de Deus. Como nós fizemos ontem na nossa reunião de oração, nós oramos, nós agradecemos, nós fizemos pedidos e eles iam fazer isso também. Então, nessa parábola, Jesus começa a desenhar a atitude desses dois grupos, né? Dessas duas pessoas. O fariseu, ele diz aqui, um era fariseu e o outro era publicano. Então, o fariseu a gente já viu a característica dele e o publicano também. Ou seja, são duas classes completamente diferentes. E essas duas classes, elas não estavam envolvidas com o povo. O fariseu não estava envolvido porque ele se julgava melhor. O publicano não estava envolvido porque ele era excluído, porque ele era tratado pelo povo como um desertor, como um traidor do povo judeu. Então, Jesus ele fala aqui nesse versículo 10 que dois homens subiram ao templo. Versículo 11 do capítulo 18 de Lucas. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus começa a descrever a posição de cada um. Então, ele começa a falar do fariseu. O fariseu que se colocou em pé e orava de si para si mesmo, mostrando a todos as suas qualidades, como ele era bom, como ele era honesto, como ele era piedoso, como ele era a última Coca-Cola do deserto. Ele era o suprassumo. E, com isso, ele desfazia dos outros. Ele simplesmente acusava e ele queria ser separado. Ele se separava. Ele não queria se misturar. E ele falava com Deus. Ó Deus, graças eu te dou. Toda a arrogância, com toda a hipocrisia possível. Por quê? Porque ele desdenhava o publicano. Ele se achava melhor. E, na verdade, se nós vemos o que Jesus nos ensina, é que todos somos iguais perante Deus. Não importa. Não importa se eu tenho muito dinheiro ou não tenho nenhum dinheiro, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa se eu tenho 3 ou 4 diplomas universitários, não importa isso. Todos somos iguais perante Deus. Mas o fariseu, ele enaltecia as suas obras, ele enaltecia o seu comportamento, ele enaltecia o grande homem que ele era, como ele era bom. Nem ainda como esse publicano. Então, ele já começou a atacar. E isso é o que faz a religião, né? A religiosidade faz isso. Um ataca o outro. A gente conversava com uma pessoa essa semana e era justamente isso que ela falava. Ah, então, eu ia na igreja, mas aí eu via só um falando mal do outro e uma igreja falando mal da outra igreja. Pois é, esses são os fariseus, né? E, na verdade, a postura desse fariseu era como se ele, de verdade, ele não precisava de Deus, né? Ele estava ali só, a posição dele de pé, olhando para o céu e batendo no peito que era um cara supra-sumo, né? Que era o melhor. Então, que Deus que se cuidasse, né? Para que ele não tomasse o lugar de Deus. Na verdade, essa é uma característica do ser humano, né? Você começa a ter um posto mais alto, você começa a ser promovido, e aí, quando vai ver, você já está se sentindo mais importante que o próprio presidente da companhia. Então, a nossa linha segue por aí, né? E os fariseus também, você vê, ele vai se achando melhor que o outro, ele vai se comparando, ele põe sempre ele acima, e aí a gente fala, né? Vai colocando mais salto alto, salto alto, salto alto, daqui a pouco já está nas nuvens.
E é o que ele começou a fazer. E ele começa a se comparar, porque aí vem outra característica também do ser humano, né? Que todo mundo vai se comparando, é uma competição, quer ser melhor que o outro. Então, na verdade, tudo isso nos deixa mais afastados de Deus, porque a gente não vê a simplicidade, a característica de Deus que é de amar o próximo, né? Muito pelo contrário, ele vai, tipo, desprezando os que estão à sua volta. Isso é complicado. Isso é uma característica do velho homem, é uma característica do pecado original, né? Onde nós, de verdade, saímos fora, né, de nós e que achamos que nós somos melhores do que os outros. Mas a gente vê agora Lucas capítulo 18, versículo 12, e veja para onde ele vai, esse fariseu agora. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejum 2 vezes por semana. A lei dizia que você tinha que jejuar uma vez por ano. Então ele já falava assim: não, eu jejuo 2 vezes por semana. Mais que um jejum anual, mais que um jejum que a lei obrigava. Então eu sou melhor que a lei. Então ele está dizendo aí: eu sou melhor que a lei. E aí ele fala do dízimo. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E a lei não dizia que você tinha que dar o dízimo de tudo quanto você ganha, você tinha que dar o dízimo daquilo que você produzia. Agora, tinha coisas que ele ganhava, ou que ele comprava de alguém, e esse alguém já tinha dado dízimo, então ele não precisava dar o dízimo daquilo que ele está comprando. Então, ele estava acima da lei, ele estava cumprindo a lei além do que precisava, né? É, ele não se preocupava com os pecados. Ele não estava preocupado com o pecado, ele estava preocupado em jejuar 2 vezes na semana, e normalmente eles faziam isso de terça e quinta-feira, né? E, mas ele não estava, ele dava o dízimo, mas ele não estava preocupado com o pecado. A sua religiosidade era maior do que o pecado. E nós vemos isso muitas vezes no nosso dia a dia com pessoas que se dizem cristãs, que a gente vê que a religiosidade, a gente vê algumas igrejas com usos e costumes, algumas igrejas que botam aí uma, uma lista de regras, de coisas que não pode, não pode, não pode. E, na verdade, em Jesus, nós temos a liberdade e sempre, como diz Paulo lá em Coríntios, né, fazendo as coisas com ordem e decência. E eu lembro também que tem assim muita gente que fala assim, ai, porque eu contribuo na igreja, eu dou os meus dízimos, eu pago muito dinheiro para que a igreja possa se sustentar e se sente dono da igreja. Esse é outro problema, né? É, eu acho que o ser humano consegue desandar um pouquinho, não? Pois é. Então, todas as ofertas que nós recebemos aqui, a gente direciona para o ministério, né? Então, nós temos coisas que a gente tem que pagar aqui, mas nós não pedimos dízimo para ninguém, né? Na verdade, esse ministério ele não é nosso. Eu conversava essa semana com uma pessoa e eu dizia exatamente isso. Olha, nós estamos na frente do ministério, mas até quando Deus quiser, porque a hora que Deus fala assim, entregue esse ministério para alguém, a gente vai entregar, sem nenhum problema, né? Porque o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. Mas aqui o fariseu, ele já estava se gabando, achando que ele era a última Coca-Cola do deserto mesmo, Na né? verdade, comprando o amor de Deus, né? Como eu pago bastante coisa, então eu posso ter o direito de ter o amor de Deus mais do que as outras Sim. pessoas. Como se Deus fosse fazer uma diferença muito grande entre eu e ele, né? Ou porque ele dá muito dízimo, ou porque ele jejua várias vezes, e Deus não vê isso, Deus vê o coração,
né? Então, o que importa é o nosso coração, é a nossa sinceridade. E o Senhor Jesus, ele continua lá em Lucas capítulo 18, versículo 13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, nós vemos aqui, se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que o fariseu, ele chegou perto do altar do templo. E o publicano, ele ficou do lado de fora, ele ficou no pátio do templo, porque ele não era digno, ele não se achava digno de chegar até lá. O publicano, ele ficou de pé longe, né? Por quê? Porque ele se considerava indigno de se aproximar do altar do Senhor. Ele se considerava indigno de olhar para o altar como o fariseu fazia, né? Ele não ousava nem ainda levantar a sua cabeça. Ele estava de cabeça baixa. Ele estava envergonhado. Isso aí era uma, uma, uma autocensura do pecado dele. O que muitas vezes a gente crê que nós não temos pecado, né? Ah, eu não tenho pecado. Mas ele já sabia que ele era pecador. Ele tinha consciência daquilo que ele fazia. Isso é importante. Nós, como cristãos, nós temos que ter consciência. A gente não pode estar lacrado, fechado para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Nós somos pecadores? Somos. Nós vivemos em pecado? Não devemos viver em pecado. Pecamos, mas não devemos viver em pecado. E esse publicano, ele falava com Deus, né? Ó Deus, sê propício a mim. Deus, olha para mim, usa da tua misericórdia, do teu amor, porque realmente eu sou um pecador. Sou pecador, reconheço que pequei e eu estou arrependido. Então, Senhor, usa do teu amor e da tua misericórdia comigo. Veja, são duas posturas bem diferentes. Um que era autossuficiente e outro que reconhecia quem era. E reconhecia a necessidade de estar ali com Deus, né? Mesmo não sendo digno, mas de você estar buscando esse Deus Todo-Poderoso. Que humildade e coragem, não? E você vê, né? Essa é a análise que a gente está fazendo da parábola de trecho a trecho. E Jesus ele encerra essa parábola lá em Lucas capítulo 18, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, Jesus ele foi diretamente na jugular, né? Ele falou, olha, esse aí ele foi justificado. Ele foi esvaziado, ele foi limpo, ele foi perdoado. Esse publicano, ele fez isso. Agora, e o fariseu? O fariseu ele não procurou justificação, ao contrário, ele achava que ele não precisava nada disso. Mas ele era um pobre de espírito, alguém que, quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, essa parábola, ela pode muito bem se encaixar nos nossos dias hoje. No nosso comportamento, como é que a gente tem se comportado diante dos nossos irmãos e principalmente diante de Deus. A gente tem se comportado como um fariseu que conhece, não, porque eu já li a Bíblia 3 vezes, de cabo a rabo, da frente para trás, de trás para frente. Ou a gente tem se colocado como um publicano. Senhor, realmente eu sou pecador. E eu necessito da tua misericórdia, eu necessito do teu perdão. Como é que a gente tem vivido isso hoje?
E a gente vê também, assim, como o fariseu gosta de mostrar as coisas que ele faz, e Jesus até fala para nós, né? O que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não saiba, mas Deus sabe. Assim como muita gente fala para nós assim, não, não, eu fiz, oh, mas ninguém viu. É, ninguém, exceto, com certeza, Deus viu e está lá em todas as situações, né? Então, esse vigiar, quantas coisas nós às vezes pensamos com cabeça assim de mundo, ah, porque todo mundo faz, então eu faço, mas assim, o que é agradável a Deus? Né? As coisas simples que ele fala é que quando nós nos humilhamos, dependemos dele, ele vem e faz um milagre, né? Quantas coisas Deus fala assim, as coisas são simples, descansa, deixa que eu estou aqui, eu estou com você, aí, coragem, eu estou aqui levantando você. Quantas coisas Deus fala que a palavra dele é viva e eficaz, e nós esquecemos também, não? Então, é esse cuidado aí de sempre estar é, renovando essa palavra nas nossas vidas, assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, para a gente não esquecer e não ficar igual. Não acusar, mas evitar de ficar igual. E é interessante que agora eu me lembro que eu estava na minha formação pastoral, eu tinha um professor chamado Pastor Douglas, e ele falava assim, olha, ele falava sobre a, a, a matéria dele era as características de Deus. E ele falava assim, olha, não pensa que você pode, lá na terceira gaveta da tua escrivaninha, você pode ir lá e pecar dentro daquela gaveta e ninguém vai ver. Ninguém pode ver, mas Deus, ele está lá dentro daquela gaveta. Onipresença de Ou Deus. seja, não tem saída. Hum. Essa foi a análise da parábola, mas vamos ver o contexto da parábola, né? Pessoas que confiavam somente em si. Então, os fariseus eram essa classe de pessoas, se consideravam melhores do que as outras pessoas. Pessoas que, porque jejuavam duas vezes por semana, porque davam mais dízimos e ofertas do que a lei obrigava, eles se consideravam mais justos, mais honestos, mais caridosos, e a gente vê hoje muita gente dentro das igrejas que se julgam os donos da igreja por causa disso. Se você está entregando para o Senhor, é do Senhor, não é seu, não é? E eles, no contexto dessa palavra, a gente vê que os fariseus eram aqueles que eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele contrapunha toda a religiosidade deles. Jesus, ele contrapunha tudo aquilo que eles julgavam que era, entre aspas, santo, e eles não gostavam disso, né? Então, nós vemos o comportamento dessa dos fariseus dentro dessa parábola, Jesus dizendo, olha, como eles se comportavam. Agora, dentro dos fariseus, a gente não pode dizer que todos eles são ruins, que todos eles têm um espírito pobre, ou são enganadores, ou são mentirosos. A gente pode dizer isso. Por quê? Porque a gente conhece algumas exceções. A gente vê aqui, se você lê o contexto de Lucas, né, no capítulo 16, 17 e 18, você vai ver Jesus falando com Nicodemos, Jesus falando com José de Arimateia, que eram fariseus, mas eles eram exceções, né? Então, o Nicodemos foi procurar Jesus porque ele queria saber olha, eu quero saber como é que eu faço para Nascer de nascer novo. de novo. Então, conta para mim aí. E Jesus foi e falou com ele. Então, o contexto da parábola é um contexto bastante forte que vai confrontar todo o nosso cristianismo,
todo o nosso legalismo, toda a nossa religiosidade. E Jesus, ele coloca isso muito, muito, muito sério, né? A gente tem agora a explicação da parábola, mas nós vamos deixar para a próxima semana. Então, essa explicação da parábola, nós vamos começar na próxima semana. Então, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Por quê? Porque é um estudo muito interessante. Apesar de ser um trecho bastante curto, né, é um trecho que, olha, a gente tem muita coisa para estudar. E como a gente não tem pressa de acabar, vamos acabar rápido. Não, a gente não tem pressa de acabar, né? Então, nós vamos, a partir da semana que vem, a gente vai falar sobre a explicação da parábola. Nós vamos dar uma recapitulada rápida disso aqui e vamos falar da explicação da parábola. Mas, se você ainda tiver alguma dúvida até aqui, se tiver alguma pergunta, alguma questão, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso correio eletrônico, através do WhatsApp, e a gente está aí junto. E junto nós vamos buscar, dentro da palavra, aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Ok? Muito obrigado por você estar com a gente. Espero você na próxima quinta-feira para essa conclusão dessa parábola que é maravilhosa, e a gente vai aqui saber como é que a gente aplica isso dentro da nossa vida. Como cristão, e você deve estar cansado de me ouvir falar que ser cristão é para os fortes, não para os fracos. Então, nós temos que renunciar, né? Renunciar toda a nossa religiosidade, todo o nosso legalismo, renunciar tudo aquilo que nos distancia da palavra do Senhor, nos distancia da vontade de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te convido para no próximo domingo estar com a gente no nosso culto da família. Culto da família. Vem com a gente no culto da família. O Senhor sempre tem uma palavra para você e para mim. O Senhor sempre tem uma mensagem para a nossa vida. Então, saiba que tanto o estudo bíblico quanto as palavras de domingo, elas primeiro falam comigo. Então, eu não trago uma palavra para você, eu trago uma palavra para nós. Porque nós estamos aprendendo juntos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.